Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde você esteja. Eu sou o Rodrigo, conhecido pelos amigos da capoeira como Mineiro. Aqui do meu lado está o Valdinei, meu amigo também, do Angoleiro Sim Senhor, certo, Valdinei? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Legal, massa. Bom, bem-vindas e bem-vindos a essa roda de conversa sobre a capoeira Angola e os valores civilizatórios afro-brasileiros. Esse evento faz parte da campanha Capoeira contra a Fome. Segundo dados do Inquérito Nacional de Segurança Alimentar, 55% dos domicílios brasileiros conviveram com algum grau de risco alimentar em 2020, mais da metade. Por isso, esse movimento. Então, por isso a gente está chamando aí nossas irmãs, nossos irmãos da capoeira para entrar nessa roda da capoeira contra a fome. E como que vocês podem ajudar? Tem várias maneiras, né? Então, a primeira delas é doando qualquer valor ao projeto através da plataforma Go Get Funny. O link vai estar aí embaixo, o Steph deve colocar. Mas você também pode fazer essa doação através de transferência bancária, pelo Itaú, pelo PayPal ou pelo Pix. O número do Pix é o 586-435-75534. Vou falar de novo, para anotar aí. 586-435-75534, tá? De conversa. E o tema agora é corporeidade como um dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, nossos convidados para esse tema são a mestra Dandara e o mestre Pingo, que já estão por aí. Mestre Pingo está por aí. Mestra Dandara, eu acho que ainda não entrou. Mestre Dandara ainda está chegando, Rodrigo. Tá bom, mas vamos nessa. Continuamos? Esperamos um pouquinho? O que fazemos? Acho que a gente pode apresentar o mestre Pingo e dar a palavra para ele, e a mestra Dandara chega no meio do caminho, né? Legal. Mestre Pingo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Uma pequena apresentação. Mestre Pingo é do grupo de Angola, Filhos de Angola, coordenador do projeto Semear Angoleiros, com crianças e jovens da comunidade de Tinga, em Lauro de Freitas, na Bahia. Mestre Pingo, primeiro, obrigado pela presença, participação aí nesse evento. E o tema é esse, corporeidade dentro dos valores civilizatórios afro-brasileiro. A palavra está com o senhor e vamos embora. Seu brimbal já estava bonito, eu cortei ele aí, desculpe. Está aqui ele, está aqui. A gente tem que deixar os instrumentos no gatilho, né? No gatilho. Então é isso aí. Como você já apresentou, eu sou o Mestre Pingo. Sou do grupo de capoeira aqui de Angola, projeto Semear Angoleiros. Faço um trabalho aqui com as crianças da comunidade. E estamos nessa luta, né? Aí a campanha Capoeira contra a Fome, chegando assim para atender todo o povo, né, do Brasil, fazendo a diferença nessa roda, né, maravilhosa. E tem dado Não te escutei, mestre. Eu acho que uma assistência incrível, né? no assunto, fazendo com... O mestre travou um pouquinho a chamada dele. Eu acho que é uma das frases mais faladas nesses últimos tempos, né? Seu microfone está desligado, a sua internet caiu. Então a gente vai aproveitar para apresentar a mestra Dandara, que acabou de chegar. Mestra Dandara,
É a Dandara Baldez, pesquisadora das culturas de matrizes africanas e indígenas, gestora e produtora cultural, também coordenadora da ação ambiental Somente Flores para Iemanjá e idealizadora do projeto Tradições Viva Casuá. Mestra e doutoranda em dança e cultura popular da Universidade Federal da Bahia. Mestra de capoeira Angola, do Grupo Casuá de São Benedito e Angola. Mestra, bem-vinda, prazer recebê-la. E já começo assim, agradecendo a sua participação nesse projeto. E a palavra, já que o mestre Pingo caiu um pouquinho ali, está com você. E fique à vontade, se quiser já começar explicando para a gente o que é a corporeidade, qual o significado desse conceito para você. A palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Queria primeiramente agradecer o convite, dizer que é uma honra estar no movimento contra a fome, principalmente quando ele é parte desse movimento através da capoeira, né, que desde o seu princípio era um movimento de luta da libertação do negro e continua aí abrindo portas para as outras pautas, principalmente no período da pandemia, onde várias pessoas estão com dificuldade, né, com a questão do trabalho, com a questão da sustentabilidade. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse espaço. Bom, esse termo para mim é muito familiar, né, porque eu sou da dança, e na dança a gente discute muito corporeidade, né, mas eu fiquei até assim, eu falei, gente, é bem raro ver a capoeira discutindo corporeidade, que é um termo criado por Merleau-Ponty, né, quando resolve romper com as noções de homem e natureza, e aí ele amplia essa conexão com relações com a fenomenologia, psicologia e outras áreas, né, que estudam o corpo. Aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, a capoeira abordando esse tema, que interessante, porque para mim já é bem familiar, né, na dança, desde que eu entrei na graduação, a gente é uma área que ele também se relaciona com a área da filosofia, então a dança está sempre nesse espaço de construção do conhecimento, interconexão com outras áreas, né? Então, para mim, é bem familiar, né, esse termo. E eu fiquei pensando muito até em Laban, porque a gente, às vezes, quando é um termo importado, a gente tenta aproximar muito das nossas práticas para poder entender como é que esses termos, que esses conceitos são criados e depois como é que eles vão se relacionando, né? E esse termo de corporeidade, ele surge muito nessa questão da interação, né, com o mundo, na interação com as suas práticas. E aí eu recorri logo a Laban, porque Laban também, nas suas pesquisas sobre, ele traz o termo corporeidade, e tem uma outra pesquisadora também, que esqueci o nome dela agora, mas é uma outra, Ciane Fernandes, que é uma outra pesquisadora também, que traz o termo corporeidade para falar de prática como pesquisa. Então, a gente quebra alguns paradigmas também, assim, trazendo para a questão da africanidade, o termo corporeidade pensado ainda por uma filosofia de fora, uma filosofia que está fora das nossas africanidades, ainda está bem nessa questão de separar o corpo da mente, né? Merleau-Ponty entendia o corpo na interação com a mente, né? Então, para as práticas africanas, a corporeidade está muito mais voltada para uma interação com o mundo mais distante dessa separação, né?
E como o termo ele pode ser bem observado nas questões das tentativas, nas várias formas de tentativa, e trazendo isso para a prática da capoeira, eu vejo nesse processo de aprendizado, né, de movimentação, como que a gente, desde o princípio de quando começa a treinar capoeira, de como que essa repetição, ela se torna uma interação com o movimento e uma interação com o mundo, né, uma forma do corpo sem separação, sem essa dualidade, criar formas de trazer interações. Então, a corporeidade, ela passa principalmente com essa interação com a cultura, embora a Merleau-Ponty tenha criado essa separação de homem e natureza, a gente não se separa nas africanidades, a gente não está separado da natureza, porque a gente também faz parte, a gente é natureza, né? Então, eu vejo muito o corpo na interação com essas várias áreas, né? Essa cultura, que também é um termo francês, mas que para a gente faz parte de toda uma comunidade, de toda uma interação de um corpo desde o momento que ele nasce, né? Com as suas relações, seja com a comunidade, com a capoeira, com a dança, com as práticas e principalmente com os aprendizados. Quando eu me vi aqui com o mestre Pingo, eu pensei assim, porra, a gente que trabalha com criança, é uma possibilidade de a gente abordar a corporeidade, justamente porque é um princípio em que as crianças, a mente, quando ela o corpo, quando ele está no corpo de uma criança, ele tem muito mais possibilidades de fazer essa possibilidade de interações, né, com os movimentos, com as práticas, criar aproximações. E dentro disso é que a gente cria os aprendizados, a partir das identificações, a partir das interações. Então, eu pensei muito nessa prática, nesse termo, bem voltado para o que a gente faz hoje, né, que são as práticas com as nossas crianças. Eu dou aula de capoeira numa escola chamada Maria Filipe, uma escola bilíngue, uma escola afrocentrada, a primeira escola afrocentrada no Brasil, e que está aqui em Salvador. E eu percebo muito também como que a internet, né, essa nova forma remota de dar aula, é também um meio para criar novas interações, já que o princípio da corporeidade é essa relação de interação com o mundo. Mas nesse próprio formato remoto, no formato da internet, a gente cria várias interações, seja na falha, às vezes, do áudio, quando cai a internet, quando tem um delay, a gente está sempre tendo que criar novas formas de estar se adaptando com esse espaço, porque ele não é um espaço fixo, né? Ele é um espaço que o tempo inteiro ele demanda dessas interações. Acho que para iniciar é isso. Dana, você falou tudo, né? Você falou tudo aí. Há pouco tempo tinha um problema na internet aqui, a gente tem que fazer com que o plano A e o plano B, né? O plano A e o plano B para não ficar fora do ar. A gente não estava acostumado com isso, mas aí agora nós temos que retomar de outra forma. E com as crianças não é diferente, porque as crianças cobram, né, a energia de correr, da gente dizer assim, volte para cá, Maria, volte para cá, João, venha para cá. Eles sentem a necessidade, né, de ouvir a nossa voz, né, de ver realmente o nosso suor, o suor dele descer na aula, e a gente agora, nós temos que retomar, né, dessa forma, né, na forma via internet, rapaz, o negócio é bem complicado, mas porém está saindo bem, né? Pelo menos você, Dandara, está saindo muito bem aí, tá? Com saudade também. Eu fiquei assim, reparando o assunto lá, valores civilizatório, o pessoal botou aí, e gostei muito, né, desse tema também, com corporalidade. Por quê? Porque a gente vive numa comunidade onde nós
sofremos preconceitos, muitos preconceitos, por ser negro, gordo, mulher, homens, o nosso cabelo, até a nossa comida, a gente sofre preconceito. Nós falamos de nós adultos. Agora, como é que a criança se defende através disso tudo? Aí a gente fica meio preocupado como é que se defende disso tudo. Eu fico muito preocupado com isso. Mas as crianças sentem muito mais e se defendem muito pouco, porque ainda está na fase de aprendizado dessa defesa, né? Então, eu mantenho muito esse trabalho aqui, né, com essa preocupação, né, de violência contra as mulheres, de violência contra as crianças, contra o povo negro, para que nós esperamos, a gente não pode esperar do governo, não devemos esperar do sistema essa consciência deles, né? E agradeço também, desde já, a oportunidade de estar falando um pouco disso que a gente sente. Não é isso mesmo, Dana? Sim, com certeza. É um prazer estar te vendo aqui, Pingo. Saudade demais, principalmente de frequentar esse espaço, de ver aquela criançada. Eu estava lembrando aqui de uma história que tu me contou uma vez que estava com uma dor nas costas, aí um aluno seu chegou para ti e falou assim, mestre, faz aquela ponte aí. Faz aquela ponte aí. Como é que é? Aí tu tentando despistar o menino, fazer com o menino esquecer aquilo, vai ver a cabeça. Faz aí, faz aquela ponte aí. E isso me lembra muito, reflete muito o tema tratado aqui, né? Porque toda essa corporeidade que é construída no nosso corpo, desde das nossas primeiras interações com o mundo e com a capoeira, ela é baseada em várias defesas, né? Ela vai variadas em várias estratégias, principalmente as estratégias de criar uma possibilidade de movimento, de criar caminhos para que essas crianças criem interações com seu próprio corpo, né? Porque na atualidade a gente cada vez mais está, principalmente nesse momento de pandemia, o corpo, a gente está tendo morte de vários rituais, né? O corpo, a gente quase não se move. A internet, por mais que ela tenha várias facilidades, mas ela também tira essa possibilidade de movência, das crianças estarem numa atividade. Cada vez mais a gente vê essa possibilidade de interação, ela ser mais mental mesmo. E aí a gente vê esse distanciamento da prática corporal, do corpo criando habilidades para estar mesmo nessa relação anti-dualidade, anti-separação mente-corpo. E nesses processos que a gente tem passado durante a pandemia, principalmente processos psicológicos de adoecimento, as práticas corporais têm sido a salvação para manter uma mente equilibrada, né? Para manter as nossas defesas sempre afiadas ali. E a capoeira também age muito nessa construção dessas defesas, sejam elas a defesa, porque agora, na nossa atualidade, é muito mais uma defesa conceitual, né? A criação de argumentação, ensinar a valorização desse corpo, pensar numa interação com o mundo, também educar, né, esse mundo racista a ter uma maior aceitação e entendimento das nossas práticas. Então, eu acho que a capoeira ela tem esse espaço de educação, né, muito forte. Na escola que eu trabalho, a gente vivencia isso o tempo inteiro, é uma escola afrocentrada, mas que tem crianças de todas as cores, mas é muito importante a gente trazer também, como é a prática da escola, essa construção do conhecimento e trazer essas referências africanas, afro-brasileiras, as referências indígenas, a diversidade de povo que a gente tem, a diversidade com que o nosso corpo interage, né? Porque a gente vive num mundo
principalmente quando se fala de Brasil, que passou por um processo de mestiçagem, que a gente tem várias culturas europeias que, embora a gente esteja o tempo inteiro falando dessa colonização, mas é muito difícil se apartar dessa colonização, né? A gente convive com ela o tempo inteiro a falar pelo português, que algumas pensadoras no Brasil também foram cunhar o termo pretuguês, porque o português daqui é diferente do português de Portugal, então a gente tem uma interação com as línguas africanas e com as línguas indígenas. Então, o próprio Brasil, ele tem quando a gente está com esse corpo no mundo, é uma possibilidade de interações muito grande, de criar relações e aproximações muito grandes, porque a própria capoeira, ela correu o mundo, ela está no mundo inteiro, e ela passa um pouco dessa identidade que surgiu aqui, por mais que ela seja uma identidade móvel, mas é uma coisa que é pensada e construída a partir desses corpos, né? Desses corpos aqui no Brasil, nesses corpos antes com os povos originários, com os povos bantos, que foram os primeiros que aqui chegaram, mas é uma construção muito ampla, né? De corporeidade, de interações, de relações com a mente e o corpo. Então, eu acho bem interessante quando você traz essa possibilidade da criança falar assim, eu não vejo o seu corpo suar. Então, ele está aí criando já relações, né, do tipo assim, ele quer ver o corpo suar porque ele sabe que ali ele está se movimentando, que está acontecendo alguma fenomenologia no corpo que faz com que ele sue, né? Ele não vai suar se ele estiver parado na internet vendo... Ele não vai... Espera aí que está tendo uma chamada aqui, deixa eu desligar. Ô, Dandel, você deu uma cara de rim aí, velho. Você deu uma cara de rim aí. Oi, tá me ouvindo? Você fez uma cara de rim aí, velho. Pois é. É porque entrou uma chamada aqui, eu acabei... o áudio até ficou baixo, eu vou precisar pegar um fone de ouvido. Mas essa queda de rim aí é isso aí mesmo, assim, porque a criança ela quer ver o corpo suar, e só o corpo suando tem várias interações, né? A atividade física, é a preparação daquele corpo, é uma relação que a gente propõe, é um chamamento ancestral com a prática, é recorrer a várias possibilidades para a gente poder dar uma aula de capoeira, principalmente a memória, né? Quando a gente fala de memória, dá para lançar muito o termo da corporeidade, porque a memória é que faz as interações, a memória é algo que acontece só no tempo presente, mas ela faz interações com tudo que a gente fez, né? Ela traz isso como uma forma de lembrança. Danda, há um tempo aqui, a gente não tem aula presencial há muito tempo, e aí uma gêmeas aqui, né, que a gente tem, ela chegou nesse dia um pouco, assim, desanimada de treinar. Ela falou, não, eu não quero treinar hoje não, né? E aí, você não quer treinar hoje? Não, hoje eu não quero treinar não. Falei, tudo bem, então fica aí sentadinha, a hora que você quiser treinar, você volta e treina. Eu acho que isso é muito importante, né? O respeito com o corpo, né? Do aluno também, né? Você quer treinar hoje? Você treina. Mas se você não quiser treinar, você não treina, né? E passar isso com alegria para o aluno, para a criança, né? Para quem que seja. Passar isso com alegria, porque o corpo, às vezes, não está legal para treinar naquele momento. O corpo, naquele momento, está legal para ouvir uma música, para ouvir o professor, o mestre, o contramestre falar. Mas naquele momento, não está, né? A gente tem que perceber isso também, né? Eu acho que o respeito também faz parte do nosso assunto aqui hoje, né? O respeito com o corpo do próximo. E outra coisa, dentro de uma roda de capoeira, dentro de um treino, vamos falar assim, vamos falar de uma roda. Nós devemos também ter responsabilidade com o corpo do próximo, né? Porque agora mesmo nós estamos sentindo essa falta de treinar com o próximo, né? A gente tem essa falta.
E valorizar o corpo do próximo é muito importante, porque você vai ferir o próximo e amanhã você não vai ter ele para treinar, porque ele está contundido. Então, esse respeito, né, com não machucar o próximo, jogar uma rasteira bem cadenciada, né, uma cabeçada, eu acho que isso também faz parte do nosso assunto aqui hoje. Concorda, Danda? O seu microfone está no mudo, mestra. Tá, desculpa. Agora. Obrigado. Concordo plenamente, porque para começar, hoje a gente já não tem o outro para treinar, né? Eu tô dando aula pelo Meet, e aí quando é para fazer um jogo, para fazer uma sequência de 2, aí as pessoas me retornam e falam assim, é muito difícil imaginar. Eu falei assim, olha, a gente que chega numa certa idade de capoeira, a gente começa a treinar só, a gente está o tempo inteiro imaginando o outro, a gente sempre tem um amigo imaginário, né? A gente sempre está construindo. Mas agora, com a forma remota, por exemplo, eu faço uma sequência. Aí eu estou aqui, minha filha está aqui treinando, eu tenho uma outra amiga que mora aqui comigo que treina aqui. Aí aqui a gente passa uma sequência completa. E aí, a pessoa que está do outro lado tem que ter uma complexidade maior para ele imaginar uma coisa que, por exemplo, se é uma pessoa que nunca treinou capoeira e ele nunca teve um jogo, é assim para ele imaginar. Então, é uma construção o tempo inteiro de tipo, não, o pé vem daqui, você tem que imaginar que o pé vem daqui, que está tendo uma ameaça aqui, que está surgindo esse movimento daqui, você tem que levar para esse lado. E aí, criar essas sequências, muitas das vezes eles têm que fazer o ataque e a defesa sozinho, né? Porque a gente passa assim, não, essa aqui é a defesa, esse aqui é o ataque. Aí você passa o ataque e a defesa sozinho e eles têm que criar fazer essas associações em casa, trancado, né? Porque tem muitas pessoas que estão sozinhas ou estão com suas famílias. E essa forma remota é uma forma também que a gente entra nesses espaços da intimidade das pessoas, né? Eu dou aula também para umas outras turmas de dança, e eu vejo que muitas das vezes as pessoas não querem abrir a câmera, fica com vergonha de abrir a câmera, ou então é essa coisa, como eu falei ainda agora, essa situação que a gente se encontra, a morte de vários rituais passa também por essa coisa da pessoa não fazer a atividade. Ele está ali na câmera, né? E aí ele não liga a câmera, aí você não sabe se ele está fazendo, e você fica desse lado fazendo a atividade sozinho, também criando essa pessoa imaginária, né? Que não existe. Então, essa relação de cuidado, agora, mestre Pingo, virou uma coisa que é a realidade, a gente não tem um amigo. E o cuidado tem tudo a ver com a atual conjuntura política em que a gente se encontra, que a gente tem uma escassez na saúde, a gente tem uma escassez na educação, então essa possibilidade de vacinar e de voltar a se encontrar é um tempo que a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? E aí isso amplia as possibilidades para se readaptar, para criar novas interações, para se relacionar com esse mundo que agora é uma proposta nova, né? Exatamente. Rodrigo, acho que o Rodrigo quer falar aí, né, Rodrigão? Não, eu só quero complementar aqui, porque vocês estão falando de treino online, apareceu uma pergunta aqui do Ulisses Lima de Jesus. A pergunta dele é: o que você acha da nomenclatura treino? Será que sugere uma agressão ao corpo? E antes de responder, também quero registrar que mestra Nani, de João Pequeno, está assistindo a gente, bem-vinda, e mestre Bamba, do Maranhão, também, e mandou um alô para vocês. Salve, mestra Nani, mestre Bamba, mestra Nani, um abraço. Abraço aí para vocês. Vai lá, Danda. Se jogue. Então, as nomenclaturas,
são um problema na nossa vida, porque muitas das vezes elas não traduzem o que a gente faz, né? Às vezes eu acho que o treino, ele reduz o que essa corporeidade dá conta, né? É muito mais amplo. Às vezes você pode olhar para uma máscara africana e aí você vai pensar assim, é uma máscara. Mas ela não é uma máscara. Ela representa uma dança, ela é uma máscara que tem todo um ritual ali, naquela simples imagem, que não dá para reduzir ela a um simples objeto artístico ou um simples objeto decorativo, que é o que foi feito muitas das vezes com as culturas africanas quando foram todas importadas para os museus na Alemanha, né? Então, às vezes a gente olha para a capoeira e o modernismo, eu acho que também atravessou a gente de muitas formas, né? O treino cria certos nomes e que a gente acaba absorvendo, mas a gente dá outros significados no corpo, porque a prática, a repetição, claro que ela vai aprimorar vários conhecimentos, né? Vários, assim, se for pensar na criança, eu vou trazer isso para essa questão das crianças. A repetição, a gente faz parte da questão cultural. Para você aprender alguma coisa, você tem que repetir várias vezes. Quando você é bebê, você vai ensaiar, engatinhar. Então, você não sabe aquilo. Então, você repete aquilo várias vezes para poder você começar a andar. Primeiro você engatinha, aí você cai, primeiro você se rasteja. Aí depois você começa a tentar ficar naquela posição ali de 4 apoios para poder engatinhar. Então, aquilo ali é uma repetição. E a gente, enquanto ser cultural, a gente repete várias coisas na nossa vida enquanto prática de aprendizagem. Que também, em outras linguagens, ela é entendida como treino. Mas, muitas das vezes, ela reduz o treino a uma coisa que ela está só ali naquele momento que você está fazendo, né? É como se... como eu falei, aquilo ali não corresponde a tudo que a prática te dá. Porque, por exemplo, você treina o movimento muitas das vezes, você está ali treinando várias percepções na capoeira, e aí cai alguma coisa, você já tem uma agilidade para não deixar cair, muitas das vezes a sua percepção ela é ampliada, aí você não deixa cair, você mete o pé, você já está ali numa agilidade com o seu corpo, você percebe e prevê muitas coisas, né? E que o seu corpo interage com aquilo. Eu acho que tem muitos nomes que eu não vejo assim como uma agressão, mas é uma tentativa de identificar algo. Eu acho que tem muitas coisas na nossa vida que é assim, a gente não sabe, a gente rotula, é do ser humano, né? Criar nomes para as coisas, assim, né? E eu acho que até o próprio nome capoeira, se a gente for pensar, que sai lá do termo tupi, que era um cesto que carregava na cabeça, e era dos homens que carregavam dos navios com aquele cesto que era capó, né? E a capoeira também como um entendimento de bioma, que é não é uma restinga, mas é aquela capoeira que quando a gente capina, que fica aquela extensão de natureza. Então, assim, o próprio termo capoeira, ela não abrange toda a complexidade, mas é com a forma da gente identificar as coisas. Então, o treino, quando você traz para um significado mais amplo, né, quando você sai da epistemologia da coisa, da nomenclatura da coisa, e você entende o seu treino como uma coisa mais ampla, eu acho que ela sai dessa agressão, mas ela também pode ter essa agressão a depender de como que a pessoa recebe, porque nunca é um pensamento unificado, nunca é um entendimento unificado. Talvez para algumas pessoas o treino ela saia dessa perspectiva cultural, dessa perspectiva que abrange muito mais coisas, né? É o que eu penso, né? E o senhor, Mestre Pingo? Qual é a sua opinião? Não, é isso mesmo aí. Eu só vou acrescentar
a responsabilidade, né? A responsabilidade de se manter a cultura, né? De se permanecer com os fundamentos, né? Desde quando você tem fundamento, desde quando você, né, resgate os fundamentos da capoeira, que eu falo capoeira Angola, eu falo sobre a capoeira Angola, desde quando você permaneça com isso ali firme, eu acho que você pode chamar de treino, você pode chamar de aula, né? Mas mantendo, assim, esse objetivo que é os fundamentos. Eu acho isso aí. Legal, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui do Caio Henrique. Vocês poderiam falar como o trabalho do corpo na capoeira Angola pode ajudar na superação do racismo na infância? E aí eu vou até complementar de uma pergunta que eu tinha escrito aqui. Como que isso pode, como que a corporeidade pode ajudar também na autoestima das pessoas assim, no nosso dia a dia? Essa pessoa que fez a pergunta aí, essa pessoa estava comigo pela manhã, e foi o que ele me disse, ele chegou e me disse, mestre, eu estou tão feliz, eu estava sentindo, eu estava com a necessidade de treinar, né? Eu estava com uma necessidade de sentir esse ambiente da capoeira, né? Eu acho que eu estava vendo assim, uma certa feita me convidaram para eu fazer parte de um quadro de professores em uma escola. E eu senti a necessidade de ter quadros, de ter birimbaus na parede, de ver olhar o atabaque do lado, entende? E eu vejo que as crianças, principalmente, os alunos, quando o comportamento são um pouco diferente do que você está numa sala de aula, tomando aula de capoeira, e você está num espaço de capoeira, né? Você está tomando aula online. Eu acho que essas coisas é um pouco diferente para a nossa autoestima, né? A capoeira nos dá uma autoestima muito, muito forte, e eu sei, tenho certeza, que não é da agora, é coisa dos nossos ancestrais, é coisa, né, daí do Aberrê, do mestre Pastinha, né, de outros mestres do lado do fundamento mesmo, que a gente fica sem saber explicar, na verdade. Mas é contagiante você viver realmente a capoeira, né? Isso é muito contagiante mesmo. Então, só o espaço da capoeira, não precisa você nem tocar, nem jogar no momento, mas se você entrar em um espaço íntimo, você e a capoeira já nos faz bem. Vou deixar o resto com o Danda aí, que onde tem uma princesa, a gente só fica só aprendendo mais um pouco. Jogue, Danda. Nossa, é uma pergunta bem complexa, porque o racismo, ele é uma ferramenta que ela se atualiza a todo instante. O racismo é uma estrutura que a todo tempo ele cria formas de dominação, né? E a capoeira, hoje em dia, é um tema muito discutido, que a gente fala sobre o embranquecimento das culturas de matriz africana, tanto seja da capoeira, quanto do candomblé, e cada vez mais a gente vê os negros lotando as igrejas protestantes, né? E a gente vê que passa também por um processo de demonização das nossas práticas, né? Então a capoeira virou capoeira de Jesus, porque ela não pode ter
ela não pode ter essa origem do negro, né? Porque o negro ele foi desumanizado desde o processo transatlântico que chegou aqui, e desde que as primeiras resistências foram criadas, desde da escravidão para as outras frentes que vêm desde a década de 60, no governo Vargas, com o Teatro Experimental do Negro, com o movimento dos negros, dos direitos civis. Então, assim, são os movimentos dos blocos afros, os movimentos dos malês. Assim, a gente tem uma varga extensão de movimentos contra esse projeto de dominação colonial, né? E que se atualiza de várias formas, através do capitalismo, através dessa cultura de morte, que é o que Mbembe vai falar sobre necropolítica, quando a produção de morte ela acontece sempre através desses corpos, né? É uma política que mata corpos negros. Então, a gente tem uma segurança que também instrumentaliza os próprios negros para matarem outros negros, como a gente vê as nossas polícias, como é que nossas polícias agem nas comunidades. Então, a gente vê que é uma luta grande, que ela não se extingue aqui. O próprio termo de negritude, que foi pensado na década de 30 por Césaire, Aimé Césaire, o camaronês Aimé Césaire, e depois ele vai ser discutido por Kapingele Munanga, que amplia o conceito, que não a negritude ela não é relacionada à cor da pele, mas é esse processo de vários povos que sofreram desumanização, que vai desde os povos indígenas, dos povos negros, e também eles vão ampliando esse sentido também para os palestinos ou os judeus. Então, esse conceito de negritude, ele amplia e ele ganha um sentido para entender essa ferramenta do racismo que nasce no período colonial e vem se atualizando até agora com essa produção de morte, né, que é entendido como necropolítica, cunhado por Mbembe. Eu vejo que a capoeira, eu tenho uma frase, né, que quando a gente entra nesses espaços acadêmicos, a gente é autorizado a criar conceitos. E eu vejo muitas pessoas criando conceitos e fundamentos sobre a capoeira, e eu costumo dizer que o fundamento da capoeira é a libertação do negro. Ela foi a luta dos negros na época da escravidão, era por ter sua liberdade, era para voltar para a África, era para ter uma dignidade de vida que eles tinham nas suas comunidades antes de ser trazido para o Brasil, e que aqui até hoje é muito complexo de perceber isso na pele. Então, quando a gente fala do racismo, e principalmente o racismo estrutural, ele passa por várias facetas, principalmente no processo de demonização, pelo processo de desumanização, e de não entender a importância das culturas negras, apesar de ter um grande índice de apropriação das nossas culturas. Se você for perceber, a nossa Carmen Miranda, ela cria esse conceito da baiana, mas ela se apropria de um termo que já era usado por esqueci o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro, eu acho que é não lembro agora, mas daqui a pouco eu lembro o nome da mulher que já tinha todos os conceitos no corpo sobre o que era baiana, e aí a Carmen Miranda se apropria desse conceito da mulher negra que leva um balaio, que leva várias coisas na cabeça, que é esse balaio, que é essa luta, né, que eram as mulheres de ganho, as escravas de ganho, e assim mesmo como Elvis Presley também se apropria da movimentação dos negros do Brooklyn, e depois ele ganha uma super visibilidade com aquele conceito. Então, quando nós fazemos nossas práticas, nós sempre somos demonizados. Mas quando é uma prática por uma pessoa que ela não é da pele negra,
ela é autorizada, aquilo ali passa a ser muito mais aceito. Embora a gente tenha muitas parcerias com pessoas brancas que estão à frente da luta e que também não defende esse processo da estruturalização do racismo, eu acho que as pessoas que são racistas, elas têm que se educar, né? A gente está cansado de ficar nesse processo, de ficar educando as pessoas, de ficar dizendo que a falta do respeito com o cabelo, a falta de respeito com a pele, a falta de respeito com a religiosidade. Então, a gente passa por muitas questões que têm a ver com o racismo e com a cor da pele, né, que também passam aos povos indígenas, que ela é muito complexa, mas falando da prática da capoeira, eu vejo como falando de novo, como eu estou nessa escola, lá a gente trabalha as matrizes africanas não como um processo também de folclorização, porque o processo de folclorização dessas culturas é justamente entender que elas não têm conhecimento, que elas não produzem conhecimento. Então, o primeiro passo é a gente entender as nossas culturas, porque isso também começou lá um pouco depois do processo do Estado Novo com Vargas, né, quando as culturas de matriz africana, elas passam a ser cultura, porque antes elas eram folclore. Então, desde aquele processo lá, depois, né, ali da década de 80, porque o Estado Novo foi, esse processo foi um longo processo, né, até a gente sair do período da ditadura, até criar esses novos movimentos que se entendiam a cultura negra enquanto conhecimento, enquanto cultura, é um largo processo até aqui, né? A gente tem os processos de epistemicídios dentro das academias, a gente tem vários processos da estruturalização do racismo, que é justamente não reconhecer a importância desses conhecimentos, embora eles estejam, né, nas nossas práticas. Lá na Escolinha Maria Filipa, a gente traz muito esses conceitos, desde as crianças, desde os pequenininhos, que estão lá nessa escola, trazendo qual é a importância de Zumbi. A gente vai para vários lugares, a gente tem uma turma que chama Império Achante, né, que é lá de Gana, que inclusive eu venho de uma casa que chama Ante Achante, lá do Maranhão, né, meus parentes são dessa religiosidade, mas que são 2 lugares de África, que está no Gana. Então, assim, a gente tem um império que chama Achante, e que aí a gente traz todos os processos civilizatórios, todas as importâncias da construção do conhecimento, porque quando a África foi invadida, a gente já tinha, na África já existia conceitos de matemática, de arquitetura, já tinham muitos conhecimentos, né? Inclusive, eu indico aqui, para quem quiser ver, tem uma série no Netflix que chama Sankofa, que ela vai explicar muitas coisas sobre esses processos civilizatórios, né, e de como que esses conhecimentos na África foram apropriados, né. Tem uma revista também que chama Etnomatemática, e ela vai falar também da capoeira, ela vai falar também da África enquanto um dos primordiais nessa questão de já ter esses princípios educacionais, né, de já entender esses princípios arquitetônicos, da matemática, da física, as suas práticas, mas o processo de dominação, colonização, é uma estrutura de poder que subalterniza, desculpa, que subalterniza outras comunidades, outras populações. E nós passamos por esse processo. Então, é muito importante que, desde a escola, a gente trate as práticas de matrizes africanas e indígenas quanto conceito, enquanto conhecimento, e não quanto folclorização. Mas, principalmente, entender que a capoeira ela é uma ferramenta antirracista, né? A depender de quem também está levando ela como mestre, né? De como que seu mestre conduz. O mestre que está passando esse conhecimento, ele tem que entender que a capoeira é uma ferramenta antirracista, né? Mas se ele não tem essa consciência, ele pode estar ali. Eu já fui em várias academias aqui, que eu vi um mestre com prática racista, com práticas de meritocracia, não entende qual é o lugar do negro e nem a condição que a gente vive, que começou na colonização, mas que ela continua até agora,
né? São várias estruturas que fazem com que a gente esteja em condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, se você não entende esses processos neoliberais e os processos da meritocracia, você vai julgar o negro por outro corpo, né? Você não vai entender ele a partir desse lugar da escuta, do lugar da pele, do lugar de quem vivencia o racismo diariamente. Então, eu acho que a capoeira em si, ela já é uma ferramenta antirracista, mas depende muito do mestre, né? E entender que o fundamento da capoeira é a libertação do negro, e sempre foi, desde o princípio, era uma luta no qual eles em algum momento foram manipulados no período das Maltas, né, para fazer uma guerra política ali nesse processo de república, de monarquia e de república no Brasil, mas o princípio da capoeira nos processos de quilombo, né, já era essa ideologia de libertação. E eu acho que o próprio quilombo já tinha esse idealismo de negritude, porque também tinham várias pessoas que não eram só negros, mas pessoas que se voltaram contra esse processo da monarquia, dos reinos de Portugal aqui, né? E sobre essa questão que você perguntou sobre autoestima, ela também passa por um processo de estruturalização, a depender do corpo. A estruturalização, ela é estrutural a partir desse conceito do racismo, porque se a pessoa é uma pessoa negra e que ela é desvalorizada pela cor da pele, ela está ali no espaço da capoeira, onde ela vai entender quem foi Zumbi e quem foi Dandara, quem foi Mandela, ela vai entender que nós também fomos reis e rainhas, ela vai entender que o cabelo é bonito, ela vai entender que outros processos que vão valorizar a autoestima. E em outros conceitos também, pela questão da gordofobia, né? Porque eu acho que o ser humano em si, ele cria várias formas de oprimir o outro, né? Eu acho que se a gente também estivesse só numa pele, se todo mundo fosse preto, eu acho que também, eu não sei quais os processos que a gente teria, mas com certeza existiria esse processo de poder, né, de um querer dominar o outro. Então, a autoestima passa muito nessa construção e conhecimento de si, né, não atender a esse projeto de padronização e de exigências que a gente tem no mundo, porque às vezes a exigência é quanto um corpo que ele não tem as mesmas habilidades, né? Então as pessoas às vezes querem fazer essas cobranças. Eu acho que a capoeira no campo educacional e no processo onde ela chegou hoje, ela também é uma prática que ajuda muito na autoestima, principalmente por estar deixando a mente em movimento, por conscientizar as pessoas das suas potencialidades, né? A potência do corpo, seja ele gordo, magro, lésbico, gay, é um processo de construir essa autoestima, né? E que as práticas corporais, elas ajudam muito nisso. Mas o respeito, ele é a base de tudo, né? O respeito, principalmente, à diversidade, porque nós somos muito diversos. Perfeito. Mestra e mestre, foi tão bom que passamos o tempo. Quero agradecer muito, assim, pela aula. Para mim, particularmente, foi uma aula. Espero que todos tenham aproveitado. Então, mais uma vez, obrigado, mestre Dandara, obrigado, mestre Pingo. Valdinei, obrigado pela companhia aí. E agora a gente precisa seguir para o próximo. Quer dar um tchau aí, mestre Pingo, mestre Dandara e Valdinei? Tchau, dizer para a mestra Dandara aí que eu tô com saudade dela, mas em breve nós estaremos juntos aí, Danda. Um abraço. Com certeza, Pingo, mestre Pingo, a gente vai estar junto em breve, que essa pandemia, que essa vacinação consiga alcançar vários portos e que a gente possa estar imunizado, estar junto, mas queria só deixar aqui a alerta para que as pessoas possam contribuir com essa campanha contra a fome, né? Quem tem um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Eu acho que já é uma ladainha muito cantada e que a gente possa
pensar nessas questões e fazer doações para que a gente ajude pessoas que estejam com fome. Quem não tem necessidade de uma cesta, passa para outro. Quem pode doar R$1, 10 centavos, seja o que for, é muito importante, né, para que a gente ajude e que essa ajuda possa chegar nas pessoas certas, nessas pessoas que passam fome, porque passar fome dói muito, né? A gente teve uma infância difícil e a gente sabe como é que é não ter o que comer. Então, se faz muito necessário, né, que as pessoas sejam solidárias nesse momento. Doe o que você puder, doe o que você tiver, mas não esqueça de fazer essa doação para essa campanha contra a fome. Deixar um beijo para vocês, agradecer pelo convite, né, e embora, que o mundo é grande.